Versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão através do Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então este capítulo 12, isto é interessante, ele fala, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar acerca da diversidade que existe no meio do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo nós sabemos que é uma expressão para a igreja, e no meio da igreja há de facto uma imensa diversidade. E aqui Paulo está a falar acerca da diversidade espiritual, aquilo que nós falamos acerca dos dons espirituais, que são distribuídos de acordo com aquilo que Deus, na sua infinita graça e sabedoria, faz com todo o seu poder. Ele distribui, mas aquilo que está a acontecer na igreja em Corinto, há aqui um contexto, é que a igreja estava extremamente desequilibrada, porque o dom ao qual eles davam muita importância era o dom, adivinha lá qual é que era? É preciso adivinhar, é fácil. Sabem? Ninguém sabe. Não. Era o dom de falar línguas. O dom de falar línguas era o dom que eles mais davam importância. E porque davam tanta importância, tornaram-se numa igreja desequilibrada. E então Paulo, quando está a apelar e a falar acerca da diversidade, ele tem que falar acerca de uma data de coisas. Uma delas é este conceito errado, que o dom de falar em línguas era o dom mais importante. Era claramente exagerado mesmo. O próprio Paulo diz à igreja: porventura falam todos em línguas? Porque a resposta óbvia era não. Nem todos falavam, porque nem todos tinham recebido aquele dom. Mas Paulo, na carta à igreja de Corinto, ele vai ter que resolver uma data de coisas. E aquilo que é comum, e a temática no fundo da carta, desta epístola, é de que de facto o corpo, que é a igreja, ela é uma unidade, mas ela é uma unidade no meio da diversidade. Isto é uma unidade composta de diversos membros. E porque é composta de diversos membros, não podemos esperar que ela seja sempre igual em todos os lugares, em todos os sítios, porque se de outra forma nem sequer era um corpo. E é isto que Paulo vai falar a seguir. Irmãos, sabem, por exemplo, isto é como numa equipa de futebol. Na equipa de futebol há vários... Eu sei que os irmãos da semana passada fartaram-se a ouvir de futebol, não é? O irmão Rui não apanhou cá o pastor, começou a mandar as bocas para os dotes futebolísticos, não é? Mas a gente já lá vai. Mas os irmãos sabem, é como nas equipas de futebol. Há várias posições. Claro que o irmão Rui deve ter dito que lá a única posição que havia era só o coxo. É a posição que ele deve ter visto. Mas sabem o que é engraçado? É que a pessoa que criticou foi a única que não jogou. Então é sempre bom criticar, mas esforçar que é bom, ninguém o viu. Só no aquecimento deu lá 2 chutes e a seguir ai, vou lá para fora. E foi o que aconteceu. Para os irmãos saberem, o pastor está sempre atento àquilo que acontece aqui, está bem? Eu sei que o irmão Rui esticou-se. Não, estou a brincar. Não, é mesmo assim. Mas é verdade, os irmãos podem jogar a bola connosco, a diferença não vai ser nenhuma. O irmão mais velho daqui pode ir à vontade. Há lá uns quantos que é exatamente igual, nomeadamente para mim, está bem? Os meus dotes futebolísticos já foram. Mas irmãos, vamos então entrar aqui no versículo 12. Porque para nós compreendermos de facto este texto que a maior parte de nós conhece muito bem, que é acerca de um corpo com vários membros, nós temos que entender e compreender qual é o contexto. E o contexto é, Paulo veio falando da ceia, nós costumamos ler o texto da ceia, Paulo fala acerca das dissensões que há, e aquilo que nós podemos entender é que há aqui um grupo, ou melhor, 2 grupos, que começam a entrar em conflito. Isto tem muito a ver com a questão da identidade, com a questão da nacionalidade, com a questão da cultura, porque na igreja hoje nós não temos este problema. Nós hoje não temos, pelo menos não no problema que tinham no primeiro século, que era a questão do judeu e do gentio.
A nossa igreja hoje é maioritariamente constituída por gentios. A maior parte de vós, se calhar, eventualmente há aqui alguém que tenha ascendência judaica, mas a maior parte de nós não a terá, eventualmente. Nós somos claramente descendentes diretos dos gentios. Então, este problema não se coloca. Mas vejam, para nós aplicarmos este texto à ideia atual, é a ideia de uma igreja que não tem apenas portugueses, não tem apenas pessoas que nasceram aqui em Portugal ou até na própria cidade de Tomar. A ideia é, nós temos uma igreja, e hoje não é apenas aqui na cidade de Tomar, mas em todas as igrejas, a igreja saudável é aquela que é uma igreja que tem várias nacionalidades, com várias características distintas, com gostos distintos, mas não é isto que é importante no texto, acima de tudo com características dadas por Deus, completamente distintas, mas que quando se agrupam, formam um só. E isto é importante porque a igreja saudável, e este é o tema que Paulo quer dizer, a igreja saudável, nós normalmente pregamos isto aqui, deixa-me aqui arrumar o meu cérebro. Nós normalmente pregamos este texto no sentido que, apesar das diferenças, somos todos um. É normalmente isto que nós falamos. Apesar das diferenças, somos todos um. Somos todos um. Mas este não é o ponto de Paulo. O ponto de Paulo é que é crucial que haja de facto diferenças, porque de outra forma não é possível ser corpo. É o oposto daquilo que nós costumamos pregar. Nós costumamos pregar, apesar de sermos tão diferentes, ainda assim somos só um corpo. Mas a ideia, o foco não é esse. O foco é que é essencial e crucial que nós sejamos diferentes para sermos de facto um corpo. Porque um corpo que não é, ou que não tem membros diferentes, é um corpo completamente desequilibrado. E Paulo vai dar esses exemplos. Mas vejamos. Porque assim como um corpo é o quê? O que é que diz a vossa Bíblia? É 2. Os irmãos têm que participar. Sabem que eu sou muito chato. Há dias que eu venho chato. E hoje venho chato. Porque assim como o corpo é o quê? Vamos repetir outra vez. Enquanto não disserem todos um em uníssono, não sai daqui. Porque assim como o corpo é... Boa! E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Aqui ele fala de Cristo, porque Cristo é claramente a figura de exemplo da igreja. E nós, eu próprio já falei, o corpo de Cristo, aqui não fala do corpo de Cristo, mas no grego às vezes omite-se determinadas palavras porque o contexto dá para inserir. Aqui a ideia do exemplo de Cristo é que a igreja, porque é um só corpo, assim é também como o corpo de Cristo. E tem a ideia que Paulo apresenta no meio de todas as dissensões, não se esqueçam do contexto. Ali aquela malta está a ralhar todos uns com os outros. Os ricos não se dão com os pobres, os judeus não se querem dar com os gentios. Quando chega à questão da ceia, cada um come aquilo que leva. E depois quando chegam os mais pobres, ninguém pode comer nada porque já não existe nada. Porque os pobres demoravam mais tempo para chegar. Não era porque não eram pontuais, era porque tinham de trabalhar mais. E porque trabalhavam mais, chegavam mais tarde. Então, nestas refeições, que era onde se tomava a ceia, de repente aqueles que eram os mais desfavorecidos, nem sequer tinham nada para comer. Vinham do trabalho a correr, todos entusiasmados para ir ao culto. Quando chegava ao culto já tinha acontecido. Porque não me quero misturar. Eu sou demasiado importante para me dar com aquele estudo. E Paulo traz à memória que quem dá os dons espirituais é Deus, mas que a igreja é constituída por pessoas que quem as criou também foi Deus. Por isso há apenas um só corpo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. E vejam, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. A ideia, irmãos, e é difícil de retirar tudo aquilo que Paulo quereria dizer com este texto, porque ele utiliza expressões que nunca utilizou em mais nenhuma carta. Esta ideia de somos batizados em um espírito, nós poderíamos pensar, será que isto é o batismo com o espírito, ou tem a ver com o batismo nas águas, e não sabemos muito bem. Depois a ideia de beber do espírito, que é estranha. O que é isto de beber do espírito? E nós não temos a plena certeza de qual era o conteúdo que Paulo queria, no fundo, manifestar, mas temos uma indicação fácil e clara. Pelo menos para mim eu acho que é clara. Não é apenas para mim, é para quem estuda teologia e os próprios escritores, acho que é claro. A ideia é, nós somos batizados, a ideia é o Espírito que nos envolve e nós bebemos aquilo que nos preenche. Então de repente nós somos apenas um só corpo, porque estamos
preenchidos pelo Espírito, e à nossa volta também está o Espírito. Então, quando nós entramos na igreja, meus amados, mais do que olhar para as diferenças, que são meramente, ou melhor, as diferenças, como eu disse, não é meramente, elas são cruciais. As diferenças fazem parte. Não existe unicidade na igreja, existe unidade na igreja. E a unidade, ela só é alcançada, não é porque eu quero me unir ao meu irmão, ela existe porque eu tenho o Espírito Santo em mim. E porque você tem o Espírito Santo em si. E quem tem o Espírito de Deus conecta-se a quem tem o Espírito de Deus. Então a unidade, ela é feita não porque eu quero, não porque eu sou boa pessoa, porque o irmão é boa pessoa, mas ela é feita porque nós estamos todos diante de Jesus Cristo, que é o cabeça dele. E eu tenho dito isto, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus e quando nós entendemos que somos batizados no mesmo Espírito, não importa as diferenças que tenhamos, porque simplesmente entendemos que estas diferenças existem porque Deus criou-nos assim. E quando eu falo de diferenças, não estou a falar da questão teológica, nem sequer de estilo, embora também pudesse haver. A questão é que na igreja nós vamos ser sempre diferentes. Não está cá ainda? Vocês agora têm um pastor que mudou de voz, agora a voz é rouca. A semana passada não estava cá. Normalmente não tem esta voz, portanto até agora já mudou. E há irmãos que gostam mais do pastor com a voz rouca e outros gostam menos. Paciência. É o que tem, foi a minha filha que me apegou. Mas irmãos, a ideia é, quando nós falamos de igreja, falamos de uma coisa muito mais importante do que aquilo que são as nossas opiniões acerca da mesma. A igreja, ela é claramente de Jesus Cristo. Ele é que é o pastor verdadeiramente da igreja. E nós somos ovelhas, é de Jesus Cristo. Ele é que é o nosso verdadeiro pastor. Então, quando nós entendemos o que é a igreja, e que é ele a cabeça, e que a igreja representa o seu corpo, porque faz as ações que a cabeça manda, nós entendemos que nós temos que ser submissos a Cristo, mas depois olhamos uns para os outros e dizemos, mas somos tão diferentes. Como é que nós vamos caminhar para um objetivo comum sendo tão diferente? E é isto que Paulo está a dizer, é fácil. O objetivo comum não és tu que gera, nem é o teu irmão que gera, é o Espírito Santo que gera o objetivo. Então tu segues e cumpres o objetivo e obedeces ao objetivo, não que tu criaste, não que tu queres, mas que o Espírito Santo impele a tu fazeres. E quando percebemos que nós estamos batizados no Espírito e preenchidos pelo Espírito, nós entendemos que todas as barreiras e características sociológicas, elas são abafadas completamente. A ideia é destruída. De repente na igreja deixa de haver judeu e grego. Era uma distinção muito importante sociologicamente. O judeu não se misturava com o grego. O judeu tinha as suas regras. E na igreja Paulo está a dizer, meus amigos, acabou essas confusões. Aqui a confusão agora é tudo ao molho. E fé em Deus, como se costuma dizer em Portugal. Mas é mesmo. Porque de repente na igreja o importante não é se tu és judeu, se tu és grego. Se tu és mestre, se tu és servo ou escravo. O importante é, tens o Espírito de Deus na tua vida ou não? E quando temos, não importa as distinções, porque irmãos, não é Deus não vem dizer, olha, tu agora já não és judeu e tu agora não és gentil. A ideia não é esta. Nós somos portugueses e vamos continuar a ser portugueses, pelo menos aqueles que são portugueses. Os que são brasileiros vão continuar a ser brasileiros. Os que são angolanos vão continuar a ser angolanos. E agora não vou dizer mais nacionalidades, senão, olha para aqui, nunca mais temos aqui. Mas a ideia é, Deus não apaga essas marcas e estas características. Porque não é Deus não quer saber disso. E portanto é que na igreja, independentemente das tuas marcas ou das minhas marcas, nós temos uma marca que nos aproxima, que é a marca do Espírito Santo de Deus em nós. E isso é que é o mais importante. É que de repente não importa se o irmão é grego, se o irmão é judeu. O que importa é Cristo Jesus a aproximar o grego e o judeu. E é a cruz de Cristo que aproxima as diferenças. E é o Espírito de Deus que nos permite viver além das diferenças. 5:14, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Vou voltar outra vez a repetir até vocês repetirem muitos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Estão a ver aquilo que eu estava a dizer? Ele está a dizer porque o corpo não é apenas um membro, mas muitos. Está aqui Paulo a falar da necessidade de haver diversidade. E ele depois vai dar estes vários exemplos. Não consegue imaginar se o corpo fosse constituído apenas por um órgão. Paulo vai dar este exemplo. Irmão, imagina um corpo que é só um órgão, uma orelha gigante.
Coisa bonita. Nem sei como é que a orelha andava, mas imaginem uma orelha com 2 pés. Era bonito, não era? Fôssemos todos assim. Só ouvíamos. Ninguém conseguia falar, também ouvíamos o quê? Ouvíamos os passarinhos a voar. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A ideia é o corpo e a igreja, porque é isto que está a apelar, é sempre constituída por muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Paulo começa aqui a apelar a uma alegoria, figura de estilo, que é alguma coisa que é impossível falar, mas de repente ela fala para nós pensarmos, tem uma mensagem. Então vejam e pensem. É algo absurdo, porque Paulo faz mesmo um exagero. Mas é mesmo para pensar, porque aquilo que estava a acontecer na igreja era de facto ridículo. Era o facto de as pessoas, umas acharem que eram mais importantes que as outras, e outras acharem que eram menos importantes do que os outros. Irmãos, na igreja, a única pessoa que é essencial é Jesus Cristo. Nenhum de nós é insubstituível. Está cá. Mas é que nenhum de nós é insubstituível. O pastor não é insubstituível, o irmão também não é. A única pessoa que é insubstituível na igreja é Jesus. Porque no dia em que ele não estivesse cá, nós podíamos ir embora logo. E devíamos logo ir. Porque Jesus é que tem que estar sempre aqui. Agora, nós também devemos estar na igreja. Não é isso que eu digo. Mas a ideia é, qualquer um de nós não é insubstituível. Nós podemos ser obedientes e o Senhor vai nos usar. Mas no dia em que nós partirmos, a igreja vai continuar. Não sei se foi hoje de manhã que eu falei disto, já nem sei onde é que foi. Está velho. Estava a falar, os irmãos já imaginou que a igreja, acho que foi hoje de manhã, que a igreja, a determinada altura, ou foi na quinta, para me lembrar, se calhar foi na quinta. Acho que foi na quinta-feira. Para me lembrar, agora lá em Areia. A determinada altura a igreja tem que viver sem aquelas que eram as suas grandes figuras. Irmãos, pensem comigo. Jesus, ele tem o seu sacrifício, a determinada altura ele ascende, o Espírito Santo desce, e ainda temos a era dos apóstolos. Mas a determinada altura, ali por volta dos 95 depois de Cristo, com João a morrer, o último apóstolo, que eventualmente terá sido João, morre. E a igreja tem que continuar sem nenhum dos homens que esteve com Jesus. Pensou nisso? A determinada altura, a igreja que aquilo que conhecia era Jesus, fundador, depois os apóstolos que continuaram ao serviço do Senhor e a fazer a igreja crescer, mas de repente, a determinada altura da história, o último apóstolo morre, nós pensaríamos, e agora o que é que vai acontecer à igreja? É porque agora aqueles que eram as referências e as figuras já não estão cá mais. E nós poderíamos dizer, bem, não há nada a fazer. Já cá não estão, é agora que isto acaba. Mas dizemos o seguinte, a igreja não acabou nem nunca vai acabar. Porque é o Espírito que a controla, é o Espírito que a domina, é o Espírito que a orienta. Então, eles que eram supostamente insubstituíveis foram. Porque, de facto, todos nós somos substituídos. A única coisa que não é substituível é o poder de Deus e a graça de Deus na nossa vida. A única pessoa que não é possível substituir na igreja é o Deus da igreja. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, a pergunta, deixa de ser do corpo. Os irmãos, imaginem, pensem lá, o vosso pé começa a falar. Era logo ir para o manicômio, se isso acontecer, tá bem? Metam-se logo, forem para a ambulância, porque não estamos bem. Se vocês ouvirem os vossos pés ou os meus a falarem, nós não estamos bem, mas Paulo está a pedir, olha, imaginem que o pé agora falava, olha, porque não sou mão, eu não sou do corpo. Se o pé dissesse isto, isso servia de alguma coisa. Ele deixava de ser do corpo só porque dizia isto. Qual é a resposta óbvia? Não. Podes falar o que quiser. Mas não continuas a ser do corpo. Não importa se tu dizes que não é. Pertences na mesma. Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Exatamente o mesmo exemplo, mas com outros órgãos. Será que se alguém disser, eu não sou do corpo, porque não sou assim, porque não sou assado, porque não tenho estas características, não tenho estas qualidades, a pergunta é mesmo esta. Será que você deixou de ser do corpo porque simplesmente não é igual ao seu irmão? Ou igual ao irmão A, B, C ou D, não tem as mesmas características, não tem as mesmas qualidades, tem outra. Também tem outros defeitos. Não tem os mesmos. Também se tivéssemos todos os mesmos defeitos, estávamos bem tramados.
Então, a igreja nisso é bela. Temos uma data de virtudes, mas também uma data de defeitos em cada um de nós. E todos diferentes uns dos outros. É para a gente se afiar mesmo, não é? Esta é a coisa mais incrível da igreja, mas é de facto diferente. O Gerson pediu, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ouvir a voz da igreja. Não sei se os irmãos percebem, claro. A ideia é no louvor dá para ouvir aquilo que é a voz da igreja aqui em Tomar. Em Orem dá para ouvir a voz da igreja de Orem, em Abrantes dá para ouvir a voz da igreja de Abrantes. E é interessante, porque a voz não dá para disfarçar. A voz não dá para adulterar. A voz não dá para mentir. A voz mostra tudo. A voz do louvor da igreja mostra tudo. Quando a igreja está focada é quando a igreja não está focada. Porque a igreja tem uma voz própria. Uma voz própria. Porque apesar de ser a união de várias vozes, é a voz da igreja em Tomar. Mas é a união das nossas vozes. Em que uns somos mais afinados, outros menos afinados. Mas é a vida. Mas no final, no global, vai sair uma única voz. Mas não é a voz do pastor, não é a voz do Gerson, não é a voz do pastor Leopoldino, não é a voz de nenhum dos irmãos. É a voz da igreja. É a voz do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? É que Paulo agora fala dos órgãos, mas também dos sentidos que os órgãos dão. A ideia é mesmo esta, é porque nós não podemos focar apenas nos órgãos, temos que perceber qual é a função desses mesmos órgãos. E às vezes na igreja, este é o grande drama. É que nós olhamos para posições, olhamos até para características, mas esquecemos de uma coisa muito básica, que é a função que cada um de nós deve desempenhar dentro do corpo, em que às vezes nos demitimos das nossas funções, ou porque estamos magoados, ou porque não concordamos com isto, ou porque não concordamos com aquilo. Nós, tudo bem, pode ser válido ou não, não sei, o Senhor saberá, no final é Ele que julgará todas as coisas. Mas uma coisa é certa, quem é que o criou com determinadas características para servir com essas mesmas características na igreja? Fui eu? Foi você que se criou? Foram os meus pais? Não! A Bíblia diz que ainda antes de tu seres um projeto, Deus já te conhecia. Então, quando tu és criado, quando eu sou criado, nós somos criados com determinadas características, com determinadas valências. Nós percebemos aqui no capítulo 2 acerca da diversidade de dons. É Deus que dá os dons. Então as nossas características são nossas, pessoais, obviamente, mas não tenham dúvida nenhuma que é Deus que imprime estas mesmas características em nós. Os meus filhos, por exemplo, o Francisco é a minha fotocópia, a Matilde é a fotocópia da Joana. Mas os meus filhos têm características muito próprias. Por muito parecidos que sejam connosco, eles têm individualidade, características muito peculiares, muito próprias de cada um deles. E que não, há coisas do Francisco, apesar de ele ser muito parecido comigo, há coisas que ele não tem nada a ver comigo. Nada. São as marcas dele. Deus não faz clone. Cada pessoa é única. E na igreja, isto é importante dizer, meus amados, na igreja cada um de nós é único. É verdade que não somos insubstituíveis, mas porque pertencemos à igreja, somos únicos no sentido em que temos características únicas para o serviço da igreja. E isto é importante. É importante porquê? Porque estas características não são únicas exclusivamente para você dizer, eu tenho estas características. São para você colocar ao serviço do reino de Deus. Às vezes custa-me ouvir pessoas a dizer, não sei qual é o meu dom. Oh, meu amado. Não sabe? Temos que descobrir o que é. O que é que você gosta? E a pessoa, eu nem sei o que é que gosto. Olha, é como eu, quando tenho fome, não sei o que é que gosto. Não sei o que é que quero. Mas aqui não estamos a falar de fome, estamos a falar de serviço e de igreja. Irmãos, é importante nós entendermos que é Deus quem nos cria com as nossas características. E isto tem a ver com as funções. A função do ouvido é ouvir. A função do nariz é cheirar. Um nariz que não cheira, por exemplo, com o Covid, uma das grandes coisas que aconteceu é que as pessoas deixaram de cheirar. Não é? Quando se deixa de cheirar é um problema. A pessoa diz, hoje eu nem vou tomar banho, estou a cheirar bem. Estás. Fazer com o Covid. Irmãos, nós precisamos dos nossos órgãos. Porque eles têm determinadas funções. Então não importa se o ouvido queria ser... o ouvido diz, o ouvido, eu gostava era de ser mão, mas o ouvido faz muita falta. Alguns de nós somos um bocadinho mais surdos. Percebemos logo a falta que faz ter um ouvido saudável. Ouvimos mal.
Eu, por exemplo, ainda sou relativamente novo e já percebi que eu estou com alguns problemas de audição. A determinada altura eu tenho que chegar mais perto das pessoas. Eu já, algumas vozes, eu já não... Tem a ver com a adolescência, de ouvir as músicas com os fones em alto nas faculdades, não tínhamos nada para fazer. Quer dizer, na faculdade há muita coisa para fazer. Não, isto não é para desprimir para os universitários. Eles têm muito para fazer. Nós na faculdade temos muito para fazer, mas também sabemos que podemos perder assim algum tempo nos autocarros e isso, e nos intervalos. E eu já percebi. E eu, até não ter problemas de audição, não são assim muito graves, obviamente, não estava nada, mas agora eu noto. A determinada altura está alguém a falar comigo e eu já não apanhei nada. Tenho que chegar mais perto da pessoa. Então isto quando as coisas não funcionam, nós percebemos a falta que faz. E às vezes o problema na igreja é isto mesmo. A igreja desequilibrada é aquela que até tem os dons dentro dela, mas não estão a ser executados. Porque as pessoas estão quietas, passivas, paradas. Os dons estão cá, as qualidades, as características de uma igreja saudável estão cá, mas depois não acontece. Não estava a acontecer isto com a igreja de Corinto até por causa da questão dos dons. Em que as pessoas davam tanta primazia a orar em línguas e Paulo tem que dar a rebocada e dizer, olha, muito bem, falam todos em línguas e o que é que isso ajuda à igreja? O que é que isso ajuda? Onde é que está a interpretação? Onde é que estão as coisas incríveis a acontecer? Toda a gente que não fala em língua e depois, percebes o que estás a dizer? Não. Boa. Então ora em casa. É para não perceberes, fecha a porta do teu quarto e faz isso em casa. E quando nós falamos de igreja, falamos acerca daquilo que é a diversidade, mas para o bem comum. E isto é até perigoso hoje em dia falar em bem comum, começamos logo a pensar em socialismo e comunismo, mas não tem nada a ver com isto. Tem a ver com aquilo que é a igreja. A ideia da igreja é o Espírito Santo a dominar a cada um de nós e nas nossas características, nas nossas diversidades, naquilo que nós somos e temos como qualidades, avançarmos para um bem comum, que é o bem que é a igreja, o avanço do reino de Deus. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como... E a ideia é Deus faz como quer. Deus é que dá as qualidades. Deus é que faz as pessoas com as determinadas características. Às vezes nós perseguimos ministérios, dons ou coisas que não temos. Serviços aos quais nós não conseguimos lá chegar. Porque não é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Esqueçam, irmãos, nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Nós só vamos conseguir fazer aquilo que Deus nos chamou e capacitou para fazer. Porque nós não fazemos nada por causa daquilo que somos bons. Nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, capacitando-nos para fazer isso mesmo que Ele nos chamou a fazer. É Deus que coloca os membros no corpo, da forma como Ele quer. Significa que é Ele, segundo a sua vontade e infinito poder, que distribui e coloca. E se todos fossem um só membro, onde estaria? Estão a ver porque é que é essencial haver diversidade? Porque se todos fôssemos a mesma coisa, não poderíamos ser considerados de corpo. Unicidade não faz um corpo. O corpo é uma unidade. Vários órgãos. Distintos, com funções distintas, com aspectos distintos. Mas aquilo que faz de nós um corpo é esta diversidade. As mãos, os braços, pernas, pés. Claro, vocês dirão, mas há irmãos que não têm tudo isso. É verdade. Mas pergunto, o corpo está completamente equilibrado? Se nos faltar um dedo, nós até podemos dizer que estamos completos, sim, mas falta-nos um dedo. Pode fazer mais falta ou menos falta, depende de qual for o dedo, mas ainda assim nós percebemos falta qualquer. O corpo nisso é perfeito. Nós não conseguimos imaginar mais nenhum órgão. Se nascer, às vezes acontece, aquelas questões médicas e científicas bem interessantes, mas esquisitas. Um miúdo que nasce com mais um dedo. Por exemplo, eu lembro-me no trabalho, tínhamos uma rapariga, ela tinha muitos complexos com aquilo, ela chegou a ser operada várias vezes. Ela tinha membranas entre os dedos dos pés, estão a ver como os patos têm. Ela, quando se descalçava, ela tinha membranas. Os pés, como se fosse eu. Os pés dela ficam a lembrar mesmo. Eles são muito cruéis, chamavam-lhe a pata por causa disso, não é? Porque ela tinha, de facto, membranas entre os dedos dos pés. Ela, quando ia para a praia, tinha muitos complexos, ou para a piscina, exatamente por causa disso. Muitas vezes nem se descalçava. Ela teve de ser operada.
tive que cortar aquilo que foi terrível. Mas pronto, agora pelo menos na altura, já há uns anos, as coisas foram mais ou menos resolvidas, mas aquilo ainda custou muito, demorou muito tempo e a miúda sofreu muito, não apenas psicologicamente, mas até com as próprias operações. E simplesmente uma coisa simples. É que em vez de estar tudo separado, estava colado com uma membrana. Parece uma coisa simples. Mas houve uma alteração e o corpo equilibrou-se. Que às vezes há miúdos que nascem, ou crianças com mais um dedo, mais isto, mais aquilo. E há sempre coisas esquisitas. Nós estamos habituados e percebemos que o corpo, na forma como Deus planeou, ele é perfeição absoluta. Quando está de facto. E na igreja, irmão, não tenha dúvidas nenhumas que Deus criou e cria a igreja perfeita. É a sua igreja. E aquilo que ele queria é perfeito. Obviamente nós estamos cá para estragar um bocadinho o ramalhete, mas também estamos cá para compor. Porque a igreja tem isto, como eu sempre disse, a igreja é uma coisa interessante. Ela é perfeita porque Cristo está cá. É perfeita porque estão os santos de Deus cá. E ela tem algumas imperfeições por causa de cada um de nós. Ela não é imperfeita no sentido universal, é imperfeita por causa dos nossos defeitos pessoais. Então, por isso é que nós dizemos, irmão, escusa de procurar a igreja perfeita. As duas uma, ou porque já a encontrou, ou porque nunca a vai. Porque não há igreja. Eu dizia isto em Caixaria. Se o irmão encontrou a igreja perfeita, então o irmão não vá para lá. Sabe porquê? No dia em que for para lá, o que é que acontece? Estragou a igreja. Se eu agora achasse a igreja perfeita e dizia à minha mulher, mulher, arranjamos ali naquele sítio uma igreja perfeita. Minha mulher podia-me dizer logo, então é melhor não ir para lá, porque senão estraga já a igreja toda. E é verdade. Eu não sou perfeito. Você é perfeito. Se for, amém. Tem que me dar umas aulas. Porque eu não sou. Eu não sou. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O irmão não consegue imaginar, como eu disse, um ouvido a caminhar na rua, um olho gigante, apenas um pé, apenas uma mão, apenas um nariz. Isso é um corpo. Não, o corpo é a constituição de toda a multiplicidade de órgãos. Externos e internos. Porque Paulo vai dizer isto. Tem a ver com aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Paulo, quando está a apresentar estes exemplos, ele não está a ser inocente, não é aleatório. Vejam só quais são os órgãos que ele está a escolher, ou os membros. O olho, que é aquilo que vê, não pode dizer à mão, que é aquilo que trabalha, não tem necessidade. A ideia fala acerca de hierarquia social daqueles que eram mais ricos e daqueles que serviam com as suas próprias mãos. Mas que trabalhavam, o seu trabalho laboral era com as mãos, era com o esforço físico, ganhavam muito menos. Mas veja o que é que Paulo está a dizer. Olha, a igreja, esqueçam. O rico não pode dizer ao mais pobre, não preciso de ti. Aqueles que estão no topo da cadeia hierárquica não podem dizer aos subalternos, eu não preciso de ti. Porque isso na igreja é impossível. Isso na igreja não pode acontecer. Porque senão deixou de ser igreja. Nem ainda a cabeça, a questão da liderança, pode dizer aquilo que faz caminhar. Não tenho necessidade de vós. Vamos, dizem lá comigo. Se a cabeça dissesse aos pés, não tenho necessidade de vós, a cabeça ia para algum lado. A cabeça não precisa dos pés para avançar. Então a cabeça precisa ou não precisa dos pés. Ainda que ela dissesse, precisava na mesma. Ainda que ela se convencesse absolutamente que não precisava dos pés, não deixava de precisar, porque precisa mesmo. Antes, os membros do corpo parecem ser os mais fracos, são os necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a isso honramos muito mais. E aos que em nós são de menos decorosos, damos muito mais honra. Aqui Paulo está a falar acerca dos membros interiores, que nós não damos muito valor, até temos algum problema. Uma pontada, aqui ou aqui. Aí é que a gente se lembra que tem órgãos cá dentro. De outra forma a gente não se lembra. E depois fala acerca daquilo que é honroso, isto tem a ver com o decoro. E aqui claramente ele até tem aqui a apresentação da questão. E não sejamos, somos todas pessoas maduras, isto é claramente no texto. Aqueles órgãos que são aqueles que nós temos por menos honrosos, ou que são menos decorosos, é aquilo que está tapado. Tem a ver com os nossos órgãos, os nossos próprios órgãos sexuais e reprodutivos. Têm vários tipos de funções e Paulo está a falar disso. Paulo está a dizer, olha, pensem só, até aqueles que nós escondemos,
por uma questão de decoro, e a honra aqui tem a ver com o vestir. Nós honramos mais porque sabemos que é impossível vivermos sem Ele. Eles têm funções em essência. O irmão até pode perder uma mão e a sua vida fica afetada. Mas estes órgãos menos honrosos, se o irmão perder, vai ser muito difícil de sobreviver. E Paulo está a dizer, meus amigos, na igreja, não importa a importância e o valor que cada um dá a si próprio ou que os outros dão até a ti. Importa o valor que tens para o corpo. Porque toda a gente pode não te dar valor até uma determinada altura, mas Deus vê e o Espírito sabe o quão importante é cada um de nós para a união e para o corpo de Cristo. E isto é essencial. Porque isto faz de nós percebermos que nós somos pertença, não importa a nossa função, não importa os nossos dons, nós somos essenciais para o corpo de Cristo. Ah, pastor, disse que nós não éramos insubstituíveis. Sim, irmão. Nós não somos insubstituíveis. No dia em que nós partimos, o Senhor levanta outros. Mas enquanto nós estamos, nós devemos obedecer com aquilo tudo que nós temos e somos. Amém? Então a ideia é esta. Porque os que de nós são mais honestos não têm necessidade disto. Mas assim... Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Não, pense só nisto. Se alguém elogiar os seus olhos, vão elogiar o seu corpo. Está cá. Você não fica defendido. Elogiou os meus olhos, mas nem elogiou as minhas mãos. Elogiou os meus olhos, mas nem elogiou o... sei lá o quê. Os meus pés. Sei lá. Mas entendem? Nós não fazemos isto. Não elogiar a mim como pessoa. Que é o corpo. Não sou. E Paulo está a dizer, olha, pensem também, se um dos vossos membros adoecer, é ou não é o corpo todo que padece? E nós conseguimos entender isto facilmente. Isto é exemplo, os irmãos já ouviram milhares de vezes, se calhar. Quando nós temos uma dor, todo o nosso corpo sofre. Vamos olhar aqui o exemplo do irmão Rui. Não foi jogar à bola, foi só para criticar. Mas depois quando estava lá andava assim também. O que é que lhe dói? Dói-lhe a anca, mas o que é que sofre todo? O corpo. Olha, eu também fui jogar a bola armado em esperto. Passado 15 minutos também já estava de fora. Começou-me a doer aqui o gêmeo. Olhei assim para o Alex e disse, olha, não é tarde, nem é cedo. Alex, entra aí, eu vou descansar um bocadinho. E descansei, não joguei mais, pronto. Basicamente foi isto. Então, o que é que me doía? Era só uma coisita pequenita. Impedia-me era de correr. Eu bem que tentava. Não conseguia. O corpo todo, olha, até parecia que se estava a gozar comigo, já viram? Até a criança goza com o pastor. Então a ideia é isto mesmo, é a ideia do corpo, que quando padece, você pode ter uma dor de uma unha encravada. Não sei se você já teve uma unha encravada, mas aquilo dói, sabe? Ou seja, deixar aquilo andar, então, a gente nem consegue fazer nada. Quem é que já teve dores de dente? Quem é que já teve dor de dente? É bom, não é? Então aquilo é só um dentinho. E a gente fica ali, nem dorme, nem parece que é uma desgraça. A gente até parece que estamos prontos ali, vou morrer. Aquilo dói. E às vezes é só uma coisinha. Eu, por exemplo, porque usei aparelho, um dos problemas que eu tenho é que os meus dentes tiveram a ganhar espaço. Então há aqui para trás, é quase imperceptível para os irmãos, mas eu consigo perceber. A médica avisou-me logo, ia dizer a veterinária, mas eu não fui à veterinária. Fui à dentista. Então a dentista disse-me logo, olha, você vai ter um espaçamento entre os dentes, mas eu vou pôr mais para trás para não se ver. Disse, se não se vê, tranquilo. Disse eu, se não se vê, tranquilo. O que é que acontece? Eu vou comendo e a comida vai lá ficando. E às vezes é imperceptível. A gente vai limpando, mas aquilo fica lá. Passado um tempo, começa-me a doer. Depois eu percebo, lá, qualquer coisa que está a começar a infectar. E aquilo parece que... E depois quando se tira é uma coisita pequenina, aquilo nem se vê quase. Mas o meu corpo dói. Não digo, dói-me só isto, o resto está tudo bem. Não está nada bem. Está o corpo todo doente. Irmãos, e quando nós percebemos, na igreja esta é a grande questão, e que quando um de nós está doente, o corpo todo padece, nós entendemos e estamos mais perto daquilo que Deus idealizou para a sua igreja.
mas estamos mais perto quando um de nós recebe honra e todos ficamos contentes com a pessoa que recebeu honra em vez de ficarmos invejosos. Porque o português também tem isto. Isto é os portugueses, não sei como é que é nos vossos países, amados irmãos, mas aqui há alguns portugueses, nós temos esta tendência. É mais fácil para nós chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que estão alegres. É mais fácil para nós chorar com aqueles que estão a chorar do que ficar contentes com aquele que ganhou ou venceu alguma coisa. A inveja é terrível. Mas na igreja, a inveja devia ficar lá fora sempre, sempre, sempre. E quando nós fôssemos lá para fora, não devíamos apanhar a inveja de volta, era dar a volta para ela, mandar-lhe um chute. Porque, meus amados, quando nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo e aquilo que nos mantém unidos é de facto o Espírito que está dentro e à nossa volta, irmãos, então tudo muda. Tudo muda, porque de repente eu entendo. Não importa as minhas características isolado. Não importa se sou eu aquele que vem aqui ao púlpito ou não. Porque há irmãos que têm a função de vir aqui ao púlpito. O irmão Rui, o irmão João Valido, Gerson também, os irmãos que vão pregando, os irmãos que vão liderando o louvor, os irmãos que vão tocando, têm a responsabilidade de subir aqui ao púlpito. E é uma grande responsabilidade. Mas nenhum de nós que sobe aqui é mais importante do que nenhum dos irmãos que estão em baixo. Porque tão importante é o irmão que serve ali na portaria como o irmão que está aqui. Porque o Espírito é o mesmo. Deus é o mesmo. O importante é quando o irmão dá uma oferta específica ou compra um saco de comida para levar. Aproveito também para dizer que nós vamos precisar outra vez, não tenho feito este apelo, mas lembrei-me agora, os irmãos façam favor de continuar a trazer aqueles secos. Deixámos de fazer, também deixei de apresentar, é verdade, mas temos ainda algumas famílias com necessidade, os irmãos que puderem trazer, como temos feito, o leite, o arroz, façam favor de continuar a trazer, porque isto está a ser entregue, está bem? E as coisas estavam melhores em algumas pessoas, algumas famílias estão bem, mas há outras que ainda não estão totalmente bem e nós precisamos de continuar a ajudá-las, portanto os irmãos façam esse favor de continuarem a trazer, porque isto também é ser corpo, é ajudar aqueles que estão a padecer e é alegrar-nos com aqueles que estão em vitória. E isto é importante, irmão, porque nós temos que entender que todos nós temos um papel essencial, apesar de não sermos insubstituíveis. A ideia é, tem que haver, e esta é a ideia que Paulo quer dar. A pessoa insubstituível, claramente, é Jesus Cristo. Mas tem que haver um equilíbrio. Também não é, então eu não sirvo para nada. Não, não é isso, irmão. Você serve e serve para muito. Não é insubstituível. Se você não fizer, Deus levanta outro. E o problema das igrejas desequilibradas era isto que estava a acontecer. É que ninguém se levantava. Todos faziam o mesmo. E Paulo está a dizer, meus amigos, isto não é forma de fazer igreja. Dizer que ele teve que escrever 2 cartas à mesma igreja. Dizer-vos o seguinte. Há uma coisa interessante acerca da igreja em Corinto. Apesar de todos os defeitos, há uma coisa que eles tinham que nós temos alguma dificuldade nos tempos atuais. É que apesar de todos os defeitos, esta igreja buscava aquilo que Deus tinha para ela. E isto é incrível. Uma igreja que, apesar de saber que não está na perfeição e que tem muitos defeitos, eles continuavam buscando continuamente aquilo que Deus queria para eles. Então eles vão obedecer, vão sendo moldados. Então que nós possamos ser moldados pela palavra do Senhor e entendemos, irmãos, que aqui todos somos essenciais. E todos deveríamos servir. E todos temos que servir o Pai. Esta é o que eu acredito ser a vontade do Senhor. Amém? Amém. Porque também mesmo que eu quisesse a minha voz, eu pifo. Estamos mesmo a terminar. Só gostava de dizer aos irmãos,